Para o compilado de mais uma live. Maria dos Anjos falou um pouquinho sobre a vida e a obra de Rita Cordeiro de Brito. Vamos ver como foi essa live. Cadê? Vamos lá. Daqui a 27 minutos, então vamos lá para mais uma live. Na nossa convidada de hoje já foi entrevistada e foi entrevistadora. Ela já é conhecida aqui no grupo, mesmo assim vou pedir para que ela se apresente. Maria dos Anjos, qual o seu currículo? Ela, boa noite, vamos lá. Aí eu reforcei aqui a pergunta. Aí lembrando que a entrevistada pode responder em texto ou em áudio, mas é sempre melhor responder em áudio. Maria dos Anjos, eu sou Maria dos Anjos Nascimento, nascimento nessa cidade de Manaus em 16 do 4, faltou o ano, né? Faltou o ano. Lembrando que a entrevistada pode responder em texto ou em áudio, mas é sempre melhor responder em áudio. Ela falou, 1953. Vamos dar um reforço no currículo. Responda rápido. Escolaridade, apelido, idade, profissão, professa alguma religião. Aí aqui chamando para live e ela mandou um áudio. Eu nasci em 1953, tenho hoje 72 anos de idade. Algumas pessoas da família me chamam de Dudu. Não sei por que me chamam assim, outros me chamam de Du. Hoje sou aposentada, eu fui comercial, mas hoje já sou aposentada. Chuva tá forte aí. Fala um pouquinho mais perto do telefone, tia, ficou um pouco baixo. Respondo pra live, aí ela mandou um áudio. A minha mãe teve 6 filhos, nós somos 6 filhos, 3 homens, 3 mulheres, foi uma guerreira enquanto teve entre nós, né? Trabalhou na fábrica Londrina, que hoje é uma faculdade, mas naquela época era uma fábrica de castanha, que ela trabalhava de domingo a domingo. Depois fechou, né, essa atividade e ela começou a trabalhar com costura. Ela foi uma costureira, costurou muito para criar os filhos, né, os 6 filhos. E nós que somos os filhos, os 6 filhos, todos muito cedo, com 13, 14 anos, todo mundo já foi trabalhar para ajudar, né? Porque ela sozinha não tinha condições de manter a casa só. Então a gente foi trabalhar para ajudar, para manter, né, a casa. Estudamos, eu, por exemplo, na verdade todos nós só fizemos até o 2º grau, não tivemos mais oportunidade para estudar, porque a gente tinha que trabalhava o dia todo, já chegava exausto, não tinha como, né? Quer dizer, também faltou um pouco de interesse, né? Pelo menos da minha parte. Mas o 2º grau foi muito útil para mim, trabalhei, tive bons empregos, me aposentei, hoje já sou aposentada, né? Então, não posso reclamar nada da vida, né? E a minha mãe também não deixou tudo de bom para nós. Foi um exemplo de mulher para as filhas e para todo mundo que ela conheceu. Ela é uma pessoa muito humilde, né? Gostava muito de reunir a família, sempre estar sempre todos juntos. Como acabou adiantando algumas respostas, vamos logo entrar no tema da live. Ela mandou um outro áudio. E hoje à noite está com chuva, né? Está em casa, tá bom, mas quem ainda está saindo do seu trabalho ou algum outro compromisso, está com chuva mesmo. Hoje a chuva, pelo jeito, vai a noite toda. Só espero que hoje não vá a luz embora, porque ontem a gente teve o blackout, né? Todo mundo ficou no escuro. Então, não sei se isso vai acontecer. Esperamos que não, né? Qual era o currículo da sua mãe? Bem forte.
No áudio anterior eu já estou falando, né? Que a minha mãe, por exemplo, ela não teve muitas oportunidades, né? Ela nasceu no interior, né? Em Arunepé, ela não nasceu aqui na cidade de Manaus, nasceu em Arunepé, depois de adultos, é que eles vieram para cá. Os meus avós, né, vieram para Manaus, para cá para a cidade. Aqui foi que ela não teve oportunidade de estudar, né, porque não tinha naquela época muito estudo. Ela ainda conseguiu apenas escrever o nome dela e ler, né? Ela lia e escreveu, mas não teve como fazer saída dessa fase aí, né? Mas a maioria das pessoas naquela época era assim, não tiveram oportunidade de estudar, de se formar, fazer isso e aquilo, não, ela não teve. Muito pelo trabalho, trabalhou muito desde cedo, depois quando casou, teve que continuar trabalhando para ajudar a manutenção da casa aqui, para criar os filhos, né, para educar os filhos. Então, a minha mãe foi tudo isso aí, né, uma guerreira mesmo, né. Eu sei que nós não temos esse poder, mas eu acredito que ela foi direto para o céu, porque é uma pessoa muito boa mesmo. A minha mãe era uma pessoa muito, assim, de ajudar a quem precisava. Não financeiramente, porque ela não tinha essa condição financeira, mas uma palavra amiga, um conforto, uma coisa sempre foi o forte dela. Vamos aprofundar da pessoa que estamos falando. Sua mãe, quando faleceu, tinha quantos anos? Entendi. Sabe dizer por que eles migraram para a capital? Ela mandou um áudio. Na mesma casa. Olha, eu estou muito esquecida, eu não lembro a idade exata que a mamãe tinha, eu já não lembro mais. Então, mais de 30 anos eu não lembro mais. Eu já não estou lembrando nem o que eu comia da pouco, imagina, há 30 anos atrás eu não tenho essa lembrança de quantos anos ela tinha na época que faleceu, né? Mas eu não tenho certeza, eu não lembro, na verdade, da data exata de quando ela faleceu, mas ela foi muito, muito jovem, eu acho, ainda assim, de idade, né, que ela não era uma pessoa com muita idade ainda quando faleceu, mas quando chega a hora a gente vai, né, o homem lá de cima não pergunta se quer ir, ele leva mesmo, chegou a hora de todo mundo, a gente tem que ir, então eu não lembro mais, eu sei que já há muitos anos mesmo, que a mamãe já não está mais entre nós. Me deixou muita saudade até hoje, temos saudade dela, até hoje. Eu sempre recordo as coisas que ela fazia aqui em casa, né? Porque eu continuo morando na casa onde ela morou, né? Ela morava com a gente. Eu continuo aqui na mesma casa. Então, tem muitas recordações dela, não dá para esquecer. Não é como era na época, claro, lógico, mas não dá para esquecer. Mamãe é uma pessoa que vai ser lembrada, enquanto eu viver, ela vai ser lembrada sempre. Uma mulher guerreira, uma mulher de olhar o outro, né? Nunca vi mamãe brigando com nada, por nada mesmo. Nunca questionou nada. Nada, não dica de nada. Comprar remédio para esquecimento, esquecer de tomar o remédio não faz efeito. E sobre os pais dela? Como você chegou a conviver com seus avós? Eu não sei, eu não lembro. Como eu estou dizendo, são muitos anos para falar sobre isso aí. Eu era criança, né? Quando eles vieram para cá, meus avós, né? Vieram para cá. Aí eu não sei dizer o que. Eu acho que porque é a cidade, né? Eu acho, eu não tenho essa certeza. Porque eles moravam em Arunepé, então lá era. Segundo eles falavam que eles trabalhavam com seringa, né, dentro d'água, era um serviço assim muito... Para eles, na época, não tinha outra alternativa, era aquilo que tinham para fazer, né, mas vindo para cá, para a cidade, já foi bem diferente, né, cada um foi procurando alguma coisa para aprender, alguma coisa para sua sobrevivência, né. Chamando para a live, ela mandou um outro áudio. Sim, a minha avó morava aqui na rua mesmo, onde nós moramos. Aqui tinha casa, aqui quando a mamãe casou, e a casa que a vovó morava é a casa que hoje mora a outra minha irmã, Marieta, né? Que a minha avó morava com a minha tia Zefinha, né? Que não tinha uma perna, sofreu
Essa coisa de perder uma perna, só tinha uma perna, então ela morava com a vovó, sempre morou. Viu? Aí a vovó faleceu e ela continuou na casa, a minha tia, né, que é a irmã da minha mãe. Né? E, por exemplo, aí agora hoje só são aqui a casa que a minha mãe deixou para nós, né, que é a nossa herança. Aí tem a casa da Dona Marieta, que chamou, que era conhecida como Dona Marieta, que foi a tia Zefinha que criou, e ela mora lá. E depois eu, Nino, meu irmão, quando casou, comprou essa casa que ele mora hoje também na mesma rua. Então a gente era uma família aqui, uma parte, né? Claro, parte da família aqui. Outros irmãos foram para outros bairros, outras comunidades. Tem um que está em Tabatinga, que é o Miguel, né? Miguel Filho, que o papai se chamava Miguel e ele é Miguel Filho. Então, ele não mora em Manaus, ele vem muito raro aqui. Nós não, aqui só nós, a convivência só eu, Nina e a Marieta, mais aqui próximo. É só quando tem uma reunião de família mais longa é que a gente se encontra, mas na verdade só somos nós três mesmo. Sua mãe tinha irmãos? Quantos? Eles estão vivos? Essa realmente eu não sabia, interessante. Então são 3 irmãos que moram na mesma rua? Interessante, bem familiar. Aí chamando pra live, ela mandou um áudio. Uhum. A minha mãe tinha irmãos, sim, tinha 3 irmãs, não, 3 ou 4, nem lembro ao certo, mas acho que é 3 ou 4. Era a tia Zefinha, a tia Antônia, a tia Isabel. Não sei se eu estou lembrando, está faltando alguém que eu não estou lembrando o nome. Como eu já falei para você, é muito tempo, eu já não consigo lembrar, eu estou muito esquecida. Depois que eu tive esse Covid aqui, eu fiquei com a sequela do esquecimento, então é difícil hoje para mim lembrar tudo. Ela tinha irmãos e irmãs, eram 3 irmãos, era o tio Luiz, o tio Manu, o tio João. Eu devo estar esquecendo alguém, eu não estou conseguindo lembrar tudo, mas ela tinha irmãos e irmãs. A minha mãe tinha irmãos e irmãs. Aí o meu avô, né, que se chamava Francisco, né, meu avô se chamava Francisco, a minha avó se chamava Maria. Né? Então, é isso. Não tem problema, tia, fale só o que a senhora lembrar. Aqui chamando pra live, ela mandou um áudio. Não tem mais nenhum vivo, nenhum tio, nenhuma tia, nenhum. Todos já não estão mais entre nós. Das irmãs da minha mãe e os irmãos, não tem mais ninguém entre nós. Todos já são falecidos, há muitos anos também. Faz tempo que eles já se foram. Dos últimos que foram, foi a minha mãe e a tia Zefinha, que é a irmã dela que morava aqui na rua. Não, a mamãe foi primeiro e depois a tia Zefinha foi. A hora dela. Aí não temos mais, assim, entendeu? Chegou a conviver com algum dos seus tios? Chegou a hora da fofoca. E sobre o seu pai? Sabe como sua mãe o conheceu? Ela mandou um áudio. João, que é um dos irmãos. Olha, antigamente, quando nós éramos jovens, né? Por exemplo, nós tínhamos tios que moravam em outras comunidades, como eu já falei. Então, quando a vovó era viva, ainda a vovó, a mãe da mamãe, ela ficava um tempo aqui na casa da tia Zefinha, que é aqui na rua, né, onde mora a Dona Marieta, ou então ela ia lá para o Morro da Liberdade, onde morava a outra filha dela, que é irmã da minha mãe também, que morava lá no morro. Quando ela ia para lá, ela passava o tempo lá. Quando ela queria ir para lá, ela ficava um tempo. Daqui a pouco ela enjoava e queria voltar para cá. Então a gente ia e voltava. Ela não ficava tempo aqui, um tempo lá, com os irmãos de lá, porque lá tinha outros irmãos, né? Tinha vários irmãos que moravam lá, no Morro da Liberdade. E a tia e a mamãe que morava aqui, no Beco do Macedo. Tá? E tinha o tio João, que é um dos irmãos da mamãe, que morava no Coroado. Aí o tio Manu, que é irmão também da mamãe, ele é viajante. Eu esqueci o nome, a palavra que dá. Ele viajava muito. Ele quase não parava aqui. Quando ele aparecia, quando ele vinha para cá, ele vinha aqui rapidinho, só para dar satisfação, que estava bem e tal.
mas ele vivia mais viajando do que aqui na nossa convivência. Aí a gente sempre ia, por exemplo, assim, quando tem um aniversário, que a gente ia na casa do tio João, na casa do tio Luiz. O tio Luiz morava ali na bola da Suframa, aquela bola ali da Suframa. Lá que morava o tio Luiz. Aí o tio João morava aqui no Coroado. Eu não estou lembrando direito, mas eram esses dois, assim, a gente sempre ia na casa deles. Não sempre, mas de vez em quando tinha um aniversário, quando a gente se reunia aqui, aí, ou lá na casa deles, a gente ia. Tinha um relacionamento muito bom com os tios e tias. Hoje a gente só tem os primos, né? E desses irmãos da mamãe, viu? Nós só temos convivência não, assim que se fala pelo WhatsApp e tal. Só é a Toinha, que é filha do tio João, que mora lá na mesma casa, como eu moro aqui onde a mamãe morou, quando era viva. E a Toinha ainda mora na casa onde era do tio João, que é irmão da mamãe. Ela ainda mora lá na mesma casa. A gente se encontra de vez em quando. Assim, fala mais pelo WhatsApp, mas se encontrar é raro, muito difícil a gente se encontrar. Aí também tem muito relacionamento bem com os filhos do tio Luiz, que era irmão da mamãe, que moravam lá no morro também, São Lázaro, né? Aí tinha também, que eu falo sempre assim, também com os filhos da tia Antônia, que era irmã também da mamãe, que mora ali no São Lázaro, né? O Toninho, as filhas deles, eu sempre conviver com eles, né? Sempre falo, até hoje. A gente fala mais assim, não de falar pessoalmente, né? Mais pelo WhatsApp, né? Quando é aniversário, a gente passa mensagem, essas coisas, né? Então a gente tinha eu tenho essa coisa, essa convivência com eles, com esses meus primos, né? Filhos dos meus tios, do meu tio e da minha tia. Tempo. Era quase todos o pessoal daquela época. Começamos a trabalhar muito. Olha, eles nunca comentaram, eu também não tive curiosidade de perguntar. Eu não sei como eles se encontraram, não sei dizer, eles nunca. Naquela época não tinha assim como a gente tem hoje, para essa curiosidade, saber isso e aquilo, essas coisas. Aí naquela época, eu pelo menos não tinha tempo, né? Nós não tínhamos tempo. Era quase todos o pessoal daquela época. Começamos a trabalhar muito cedo, tinha que estudar, tinha que trabalhar. Aí tinha época que tinha que deixar de estudar porque o trabalho já ia até a noite, aí não tinha condições de estudar à noite, já veio muito cansada. Então, não sei. Entendi, interessante. Sabe informar por que ela optou por morar distante dos outros? Não sei dizer, não. Qual foi a opção, por que foi a opção, não sei dizer, não. Nunca. Mas eles eram casados? Sim, meus pais eram casados, sim. Eles eram casados, foram casados, sim. Só que eu não sei como é que eles casaram, porque eu não era nem nascida, mas eu tenho documentos deles aqui de casamento, certidão de casamento eu tenho, ele não tem, a gente tem cópias disso aí, do casamento. Sei que eles foram casados, agora não sei. Como era o vovô? Como era a relação deles? Pelo que eu saiba, que eu não tinha assim de estar junto deles sempre, não, mas nunca vi nenhuma reclamação de nada, de nada vez. Eu acho que eu bem, eu acho, porque eu não lembro, não, que a gente morava, apesar de morar na mesma rua, mas a gente não estava lá na casa dele o tempo todo, né? Cada qual estava na sua casa, né? Aí tinha que estudar, aí tinha que fazer tarefa e essas coisas. Então a gente se via, mas era assim, no final de semana, ou eles vinham para cá, ou a gente ia para lá. Mas era bem a convivência, nunca houve nenhuma reclamação. Eles brigavam? Não. O vovô era tranquilo ou ele pulava a cerca? Ele teve algum filho fora do casamento? Olha, que eu saiba, se ele pulou a cerca, nós nunca ficamos sabendo. Eu só sei que ele se separou da mamãe, né? Se separou antes dela falecer, ele se separou, mas eu nunca vi dizer se ele teve outro filho, se não teve, eu não sei. Porque ele foi para lá, nós ficamos para cá, não tivemos mais convivência, então eu não sei te dizer. Se é que ele teve, nunca, aqui eu não. Nós, nenhum dos nossos irmãos aqui não sabemos nada disso. Só se ele esteve bem longe daqui, a gente nem ficou sabendo, não sei. Aí eu não posso dizer que sim nem que não.
Só sei que do meu conhecimento, ele se separou da mamãe. Claro que deve ter conseguido, mas aí também depois que ele saiu, ninguém quis mais saber, não. Só fizemos para apoiar a mamãe e pronto. Não... Que mais risada. E como era a convivência de dia a dia com sua mãe e os seus irmãos? Quem era o filho queridinho? Ela gostava de todo mundo igual. Primeiro que a gente, como eu já falei lá no início da conversa, como a gente começou a trabalhar cedo, a gente não ficava muito em casa, mas ela sempre tratou todo mundo igual. Quero dizer não, a gente sentia que ela gostava de todo mundo, né? Não tinha gosto mais desse, gosto mais daquele, não. Nunca ela falou isso, não. Mamãe nunca falou. E também a gente já trabalhava, né? Já tinha nossas coisas, então nunca teve, não. Algum filho foi morar com ele ou todos ficaram com ela? Ou todos já moravam fora? Todos ficaram com a mamãe, ninguém foi morar com ele. Ele foi sozinho e aí daí pra lá ninguém sabe mais nada dele, mas todo mundo ficou com a mamãe. Entendi. 6 irmãos, correto? Como ela fazia quando vocês aprontavam? Chamando pra live aí. Estamos aguardando sua entrevistada. Tia? Será que ela foi tomar o remédio para esquecimento e esqueceu de tomar o remédio? Ela, oi. Oi. Pessoal daqui venenoso, achei que a senhora não ia voltar. Aí aqui eu perguntei, reforcei essa pergunta, ela mandou um áudio. Acho que não. Eu, pelo menos. Meu filho, como eu falei lá no início dessa conversa, eu estou muito esquecida. Aí, às vezes, eu estou falando uma coisa, pode ver que eu vou começando, aí não concluo direito, porque eu estou com problema de esquecimento depois que eu tive essa Covid. Então, eu evito falar certas coisas, porque às vezes eu falo uma coisa e depois eu não... Então, eu já evito. Então, eu não tenho mais nada para falar, né, do início lá da mamãe. Já falei tudo que a mamãe foi para nós, né, em vida, e até hoje ainda fica a saudade que a gente vai ter eternamente dela, né? Então, eu não tenho mais nada assim, de lembranças para falar, tá? E nenhum dos meus irmãos vai entrar nessa conversa, porque eles têm os trabalhos dele, né? O Eulino, primeiro, até falei para ele disse, você sabe que ele não é dessas coisas. Ele vai ler tudo isso aí, ele vai ver, mas ele não vai responder nada, que ele não é de participar dessas coisas, ele não é. A outra, minha irmã, Denora, ela trabalha com buffet, hoje ela tem serviço lá, ela está ocupada. Eu até falei com ela, disse, mano, eu tenho serviço para fazer, não posso parar, porque ela trabalha com público, né? Ela não pode ficar fazendo isso na frente das pessoas, não tem como, né? Aí fica difícil, né? O teu pai também, ele que não sabe, ele vai ler também que ele está no grupo, mas ele não participa, ele também está no grupo, mas ele não vai, com certeza ele não vai, que ele não se pronunciou, né? Eu acho que ele nem vai se pronunciar também. Né? Então, eu acho que não, eu pelo menos não tenho mais nada para falar, já tudo que eu podia falar e que eu lembrei, eu já falei. Normal, tia, responda só o que a senhora lembrar. E depois que vovô foi embora, a vovó teve algum outro relacionamento? Ela, não. Por que não quis ou por que não deixaram? A senhora falou que ela tinha baixa escolaridade. Mesmo assim, ela colocou vocês para estudar ou preferiu que vocês trabalhassem? Ela colocou todos para estudar. Ótimo. Ela chegou a conviver com os netos? Sim. Só temos os 11 minutos, então vamos para as últimas perguntas. Tratar agora de um tema um pouco mais pesado. Qual foi a causa da morte dela? Não lembro mais. Ela chegou a ser internada ou morreu em casa? Foi internada. Ela cuidava bem da saúde? Ela ia com regularidade ao médico? Sim. Live caminhando para o final. Vamos para as 3 últimas perguntas. Antepenúltima pergunta. Lembra da última vez que falou com ela? Sobre o que vocês conversaram? Não. Penúltima pergunta. Tinha alguém com ela no hospital na hora que ela faleceu no caso? Vocês ficavam revezando com ela no hospital ou só uma pessoa ficou com ela? Sim. Infelizmente nosso tempo acabou, então vamos para a última pergunta.
Vamos lá, tia. Da parte que a senhora lembrou, muito bom. Algumas coisas que eu não conhecia da sua mãe e minha avó, né? Foi bem divertido. Mas nosso tempo acabou, tem que encerrar. A minha última pergunta, eu vou ser light. Se a senhora pudesse viajar no tempo e trocar uma palavrinha com a sua mãe, minha avó, o que a senhora diria para ela? Te amo. Palmas. Aí a Maria Margarete mandou um coraçãozinho. Live muito legal, mas realmente nosso tempo acabou, então vamos para as considerações finais da nossa entrevistada. Ney, agradeço por esse momento. Com essas palavras, dou por encerrado a live. Isso aí, pessoal. Mais uma live encerrada aqui no grupo da família. A proposta é que quem quiser falar, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre os membros da família. Conhecemos um pouquinho da história da minha avó, né? Algumas coisas que eu não conhecia, né, da história dela. 30 anos já, que ela já faleceu, nem lembrava mais essa data. A tia também teve um pouco de dificuldade de lembrar algumas coisas, mas o que ela lembrou foi bem interessante, né? Pra gente conhecer um pouquinho da história da matriarca da nossa família. Tia, muito obrigado, live muito boa, aprendi muito aí sobre algumas coisas da minha avó que eu não conhecia. A senhora deu show, como de costume, já foi entrevistadora aqui, já foi entrevistada a terceira live sua aqui no grupo da família. Lhe agradeço muito e, pessoal, com essas palavras, dou por encerrado mais uma live aqui no grupo da família. Vai mandar um vídeo. Que acho que não vai rodar. Tá de novo. O vídeo não vai rodar. Aí a seu Denoro mandou um áudio. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Eu não estava em casa. Eu acabei de chegar. Eu estava para a igreja, que nós tivemos um evento hoje lá, tá bom? Mas pode dar uma olhadinha que, tia, fica tudo guardado aqui. Foi muito boa a live. Talvez por causa do horário, devido à chuva, não teve tanta participação assim. Mas fica guardado aqui para quem quiser conhecer um pouquinho mais da história da mãe de vocês. Minha avó querida e saudosa. Bom, pessoal, isso aí foi a live que nós tivemos sobre Maria Rita Cordeiro, né, minha avó. Conheci um pouquinho mais aí da história dela. Agradeço a todos que acompanharam e, com essas palavras, dou por encerrado o compilado de mais uma live. É isso.